Antes de mais, Henrique, bom ano para ti, bom ano para os nossos colegas e companheiros ausentes, para quem nos vê lá em casa, e para o meu amigo João Carvalho. Desejar que seja um ano cheio de saúde e cheio de prosperidade, neste caso mais saúde, porque prosperidade sem saúde ninguém vai a lado nenhum. 2024 foi um ano onde ocorreram diversos acontecimentos marcantes, o João já falou aí de alguns, começando aqui por, ou seja, tanto em Portugal como no estrangeiro, mas começando pelas eleições legislativas antecipadas, não é? Por queda de um governo socialista após várias trapalhadas e suspeitas de corrupção. Tínhamos um ex-primeiro-ministro também que está envolvido em suspeitas de corrupção, levou um prémio, foi para a Europa. Isto é tudo assim. Tanto isto, as eleições resultaram na vitória de um PSD que foi salvar um CDS moribundo e fizeram uma AD, e Luís Montenegro foi eleito, e muito bem, democraticamente, primeiro-ministro. Também dar nota aqui do crescimento do Chega, não é? 50 deputados, que alterou aqui de forma significativa o paradigma político. O resto o João já fez as honras da casa. Falar também aqui nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, onde com diversas iniciativas se celebrou meio século de liberdade e democracia. Curiosamente, nestes 50 anos de Abril comemorou-se também pela primeira vez o 25 de Novembro, com uma sessão solene na Assembleia da República, o que na minha opinião até repõe ali a totalidade dos fatos do 25 de Abril, onde se cumpriu finalmente Abril. Temos a crise política na Madeira, também já foi referido, que em menos de um ano, e por suspeitas também de corrupção, Miguel Albuquerque demite-se, levando a eleições antecipadas, depois voltando a ganhar as eleições, mas não com maioria, ali com o CDS conseguiu um acordo governativo, mas no entanto, com o chumbo do orçamento e com uma moção de censura por parte do Chega por questões judiciais envolvendo Albuquerque, enfim, volta a haver uma crise política e dizer que todos os partidos querem novas eleições. Portanto, não houve ali nenhuma forma de entendimento para um governo que mantivesse ali um Estado governativo, de uma solução ali governativa. Neste caso, podia saltar ali Albuquerque. Eu queria falar aqui de um tema que não foi falado, que é grave e todos os anos assola o país são os incêndios. Portanto, Portugal enfrentou em setembro, e nos últimos anos, mas em setembro, uma devastação de incêndios que em várias regiões provoca danos materiais e perdas de vidas, enfim. É algo que, além da calamidade, mobiliza vários recursos de emergência, e é preciso uma melhor política de prevenção a incêndios. Ou seja, os incêndios não é despejar para ali bombeiros e que as coisas se resolvem. Há que haver uma política de prevenção de incêndios, algo que atenua o problema. É preciso planear, é preciso gerir melhor as coisas, é preciso um melhor aproveitamento dos recursos que Portugal tem. Não temos muitos, mas há que aproveitar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui de uma questão referente à Força Aérea. A Força Aérea, por exemplo, é algo que é uma força ao serviço do país, que tem meios que, se forem bem aproveitados, estou-me a referir exatamente a uma aeronave que é o Hércules C-130, que já teve uns kits... Foram comprados os kits e entretanto deterioraram-se. Ou seja, esses meios ao serviço dos portugueses, no combate aos incêndios, poupam muito dinheiro e aluguer em Canaderes. Isto é um mistério, o porquê, e gostava que alguém me explicasse porque é que esses meios estão ao serviço do país com dinheiros públicos, não estão ao serviço da população também para fazer o combate a incêndios, porque isso é uma ótima resposta para os focos, pelo menos florestais. Não digo urbanos, mas nos florestais, porque leva uma capacidade, não sei dizer, mas leva muito mais que um Canadair. Os tanques que eles tinham aqueles kits que eram adaptados à aeronave. E também há aqui uma questão que é, não há mão pesada para os prevaricadores que ateiam os incêndios, porque a maior parte dos incêndios é tudo fogo posto. Portanto, não há mão pesada da justiça perante essas pessoas que provocam a destruição tanto de propriedade privada, pública, recursos naturais e vidas humanas. E há aqui uma questão, eu por acaso estive aqui a refletir e tive de fazer aqui umas escritas, porque é assim, a imagem que eu tenho deste último ano e de alguns anos para esta parte
até porque também na altura que eu também me envolvi na vida política, também os meus horizontes expandiram-se para uma outra área, que é, às vezes parece que o nosso país não existe, parece que sai algumas situações que acontecem cá, caricatas, que saem de uma banda desenhada. Mas eu vou falar, por exemplo, da fuga dos recursos de Vales de Deus. Quatro tipos com umas escadas piam-se e ninguém sabe porquê, ninguém viu. Não foram 4, foram 5. 5. Obviamente tiveram ajuda cá de fora, mas não foi assim nada com grande tecnologia. Portanto, aqui é assim, há um problema. Mas toda a gente sabia que isso ia acontecer. Mais tarde ou mais cedo. Então, vamos arranjar uma solução. Não, vamos procurar um culpado. Agora os culpados são os guardas. Nessa prisão, tecnicamente, existiam umas torres que foram deitadas abaixo, mandadas demolir pelo ministro da altura, que eu estou cabrita. Também não deixou cá soldados, só fez estragos na governação dele. Já para não falar do CEF, que a desmantelação do CEF por causa dele pode salvar politicamente. Mas mandou demolir aquilo. Portanto, uma presença 24 horas num guarda ali tem uma visão periférica sobre toda a área. Câmaras de videovigilância, depois ninguém faz manutenção, é mesmo a Estado. O Estado é o mais barato, é o mais fácil e para estragar, paciência. E esses indivíduos piram-se e não se passa nada. Felizmente foram detidos novamente. Ou seja, isto quer dizer que os recursos do Estado, as instituições do Estado, vamos lembrar-nos agora, por exemplo, a dificuldade que houve com estas questões dos tumultos, da violência e do vandalismo, por causa daquela situação que esses marginais tentaram justificar, retaliar a questão que ocorreu e que levou à morte do Odair. Portanto, houve aí uma violência, uma tentativa de... como é que eu ia dizer isto? Não é justificar, ou seja, vivemos numa época em que meia dúzia de indivíduos vivem numa bolha de impunidade, olho por olho, dentro por dentro, vamos fazer isto. E a polícia poucos recursos teve ou nenhum, até porque cairia até na ratoeira de alguma esquerda, que iria chamá-los de racistas, ou já para não falar da situação que envolveu a morte desse jovem, que está para apurar, a justiça que é por isso, mas a catalogar as forças de segurança como racistas, ou seja, para não haver esse tipo de situações, basta que não hajam crimes, basta que não haja, quem não deve não teme, quem não fizer nada contra a lei, nada tem a temer das forças de autoridade. E vê-se também, isto agora passando um pouco à frente, tudo aquilo que são os pilares da sociedade e do Estado, o que se tem visto. O João há pouco falou aí de uma situação que o Governo está a negociar com os sindicatos, mas aquilo que nós temos visto, que eu pelo menos vi durante este ano, foram bombeiros a reivindicar melhorias de ordenados, melhorias de condições de trabalho, as forças de segurança, os médicos, os professores, ou seja, a função pública basicamente toda a retaliar. Este, obviamente, não é culpa deste governo, com certeza, isto são políticas que vêm de anos para cá, mas este governo espero que faça alguma coisa, mas também não pode ser com arrogância que se negocia com estas pessoas, que estas pessoas fazem-nos falta. Estas pessoas é que suportam. Quando nós precisamos de alguém, é a polícia, é os bombeiros, é os médicos, os professores igual. E estas pessoas têm que ser bem tratadas pelo Estado e têm que ser valorizadas pelo trabalho que prestam à sociedade. Falar também na crise que houve no INEM, que veio ao encontro da mesma situação, né, por falta de operacionais, enfrentam atrasos no atendimento, que gerou um problema e até uma preocupação pública. Não estou certo se causou mortes, inclusive, por falhas no atendimento e de atrasos. Portanto, isto é um exemplo. Quando há falhas neste tipo de... E há um responsável. O responsável é o Estado. Eu não me vou alongar mais, mas é preciso mais investimento nas pedras basilares daquilo que é a sociedade e condições para os profissionais e melhores infraestruturas. Relativamente a nível internacional, basicamente, as eleições americanas ocuparam durante grande parte, ou largos meses do ano, desde as pré-primárias até às pré-eleições e às eleições, os mídias internacionais, não é? Donald Trump retorna à Casa Branca 4 anos depois, contra todas as vontades e contra todas as expectativas.
contra todos os comentadores e Não contra a jornalistas. vontade dos americanos, votaram nele. Sim, o povo americano é que decide, nós temos que respeitar a democracia e a vontade dos outros, não é depois dizer que os outros, como alguém disse, que o povo nem sempre tem razão. Estou-me a referir a Ana Gomes. Como não votou no candidato que ela mais gostava, saiu-se, para mim, é uma saída muito infeliz de alguém muito experiente, já foi eurodeputada. E mesmo assim, apesar daquele atentado que ele sofreu na Pensilvânia, manteve-se resiliente, apareceu, acho que isso lhe deu alguma força, até. Vamos ver se foi atentado. Há teorias da conspiração que se calhar até... Eu não acredito nisso, eu não acredito que ninguém vá expor a sua integridade física por uma situação de ficção científica. Eu não acredito nisso. Mas pronto, são teorias que... Para disparar àquela distância era um atirador experiente. Se o quisesse matar, tinha-o matado. Há quem diga. Há quem diga, não é? Pois, eu não entrava nisso, não ia lá pôr o meu coelho a sujeito a levar um tiro, ele podia ser o experiente ou o inexperiente, não é? Porque quem dispara, eu não sei qual era a distância, mas qualquer mudança repentina de vento altera o rumo de um projétil, em vez de acertar numa orelha, acertar-lhe uma cabeça. Alterou porque não era para acertar na orelha. Pois eu não sei onde é que era para acertar na orelha, só sei é que ele sobreviveu a um ataque e foi baleado. Eu não acredito que o senhor que estivesse lá a disparar a um pássaro que passou atrás do Donald Trump. De alguma forma, se me perguntares assim, tanta polícia ali e ninguém viu o indivíduo, pode levantar ali alguma suspeita, ou pode levantar até alguma incompetência da parte da polícia daquele Estado. De qualquer das maneiras, Donald Trump tem os olhos todos postos nele por causa daquilo que está a acontecer no mundo, porque tudo o que está a acontecer no mundo tem, direto ou indiretamente, algum interesse naquilo que é a política externa americana. Estou-me a referir, lá está, se vai haver ou não, como o João já disse, o apoio militar ou não à Ucrânia, porque não se sabe o que é ou qual é a ideia que Donald Trump tem para a política externa americana. O Donald Trump é muito virado para aquilo que é o mercado interno, para os americanos, o mercado americano a funcionar, menos importações, para a economia desenvolver-se. Externamente, nunca se sabe o que é que poderá vir dali. Ele não é muito virado para a política externa. E no mandato passado provou isso. De qualquer das maneiras, pode ser que ele tenha aprendido alguma coisa nestes 4 anos de ser de fora e que venha um pouco mais moderado ou não. Se vem bem acompanhado ou não, não sei. O João aí frisou aí alguns... O Elon Musk, por exemplo? Pois, eu não sei quem é. O Elon Musk, para mim, é um milionário excêntrico, não é? Não sei quais são as aptidões dele enquanto... Passa assim uma vista de olhos pelo X. Tem as publicações prioritárias, estão sempre à frente, são as dele, e vai vendo. Pronto, mas isso é uma opinião de cada um. Só que a opinião dele vale muito dinheiro. Esse é que é o problema. Porque todos nós temos opiniões. De qualquer das maneiras, tanto o futuro daquilo que é a situação Israel-Árabe, Médio Oriente, tensões, em que envolve Irão, Palestina, Israel, agora ali a parte da Síria não, porque o Hezbollah também está quase dominado, mas de qualquer das maneiras chegaram ali uma trégua, e a questão da Ucrânia vai passar pelo Trump. E outra coisa, a NATO tem que ter muito cuidado, porque se não houver aqui os cumprimentos com os valores que há dos orçamentos de 2%, Donald Trump também pode ter aqui alguma palavra a dizer, no sentido que ele já prometeu que não vai dar esse apoio, ou não vai pagar pelo menos aquilo que os outros Estados membros da NATO não pagam. Dizer aqui que Bashar al-Assad, por fim, caiu, um ditador que já há muito tempo deveria ter sido exilado, para não dizer outra coisa, e dar aqui também uma coisa que é muito interessante, que ninguém falou nisto ainda, que é a evolução da inteligência artificial. A inteligência artificial que vai revolucionar e tem revolucionado o mundo, em termos de indústria. Ia deixar isso para 2025, mas sim, continua. Mas isto é um fenómeno que rebentou de tal forma de... Uma coisa é as expectativas para 2025, isto é um acontecimento real de 2024. Porque isto entra-nos todos os dias pela casa adentro, não é? Isto faz parte do nosso dia-a-dia. Vou devolver a palavra a Henrique para projetares então
2025. Eu, pegando nesse assunto da Mercosul, desse acordo, penso que isso é um acordo mais vantajoso para os próprios países da América do Sul, porque conseguem exportar os seus produtos mais baratos para cá. É para eles, exatamente. Relativamente a Portugal, nós já desde que entramos na União Europeia, já exportamos tudo aquilo que precisamos, lá está, é a Comunidade Económica Europeia. Uns produzem para outros, portanto, tudo aquilo que nós precisamos para cá, temos para consumo interno, mas acabamos por ir comprar, por exemplo, laranjas a Espanha mais baratas. Se calhar é mais barato ir mandar vir laranjas de Espanha do que a própria do Algarve. O que nós produzimos em Portugal e que é para exportação é produtos de excelência. Ora, e isso, esse comércio, esse trade da Mercosul não compete no nosso mercado. Quando eu falo em produtos de excelência, falo no vinho do Porto, falo no azeite, falo no mel, falo noutra área, sem ser, sei lá, no calçado, na cortiça. Nós produzimos de excelência. O que nós temos é muito, muito bom. É muito, muito caro. Até o turismo que nós temos cá é muito, muito bom e muito, muito caro. Para o português comum é caro. Por isso é que estamos invadidos de turistas estrangeiros. Com muito mais poder económico para poder usufruir daquilo que é o nosso ex-libris, que é tudo aquilo que nós temos cá de Portugal. Nós, desde do sol à montanha, é tudo excelência. Tudo o que se come aqui é tudo excelência. Já lembrei-me de um presunto, veja lá. também é produto de excelência. Vou pegar aqui no assunto das presidenciais relativamente ao Almirante. O João Carvalho disse aí uma coisa e eu estou 100% de acordo com ele. O Almirante Gouveia Melo é um militar. O militar é alguém que cumpre ordens. Portanto, ele não foi nenhum herói, e muito bem, naquilo que foi a ação da vacinação do Covid. Ele simplesmente recebeu uma ordem e executou-a. E bem, não fugiu para a esquerda, não fugiu para a direita, não fez como Lacerda Salles, que andava a dar vacinas ao amigo do café, à vizinha, à empregada, às secretárias, etc, etc. Portanto, foi um militar, teve uma missão e cumpriu. Obviamente que houve aqui um populismo do Partido Socialista em usá-lo como baluarte das suas políticas de vacinação. E obviamente que ele aproveitou-se também disso, serviu exatamente para exonerar aquele que ele foi substituir antes do tempo e para ele se tornar comandante ou neste caso, chefe das forças, chefe de Estado-Maior da Marinha. Da Armada. Obrigado pela correção. No entanto, claro, esta situação é oportuna para ele. Eu acredito que ele tenha o desejo de ambicionar ser Presidente da República e está a seguir o caminho dele, que é passar a reserva e nada o impede de se candidatar à Presidência da República. Agora, o João falou bem, não se sabe nada desse homem, não se sabe qual é o projeto político dele. A opinião que eu tenho dele não é melhor. Vou-me recordar agora daquela situação que teve nos mídias pelos piores motivos, que foi aquele jovem que foi, um agente da PSP fora de serviço, foi agredido à porta de uma discoteca onde tiveram 2 fuzileiros envolvidos, condenados, etc, a cumprir pena de prisão. E muito bem, o que esse homem fez foi fazer um enxovalhamento público a todo o corpo de fuzileiros. Isso não se faz. Mesmo dentro da Marinha, ele não é bem visto no corpo de fuzileiros. E a falar a seguir, pôs em causa as ordens, e neste caso há uma situação de desobediência por militares, por não haver garantias de uma embarcação da Marinha estar a operar em boas condições. O que acontece? Ele obrigou-os a ir, eles recusaram-se, ele mandou ir uma nova guarnição e o barco veio a reboque, pondo em perigo, inclusive, além de uma embarcação do Estado português, porque aquilo não é dele, aquilo é de todos nós, é uma Marinha de Portugal, pôs em vida a vida dos militares e eles foram penalizados por isso. Portanto, não esteve bem nessas duas situações, dá-me a ideia que é uma pessoa demasiado austera e isto não tem nada a ver com disciplina, tem a ver com o eu quero para o Simão. E não era esse tipo de postura que eu gostava de ver num presidente para o meu país. O presidente deve ser alguém que procura entendimentos, que une as pessoas em situações de desunião, etc, etc. Apetecia-me dizer se calhar era um bom candidato para o Chega. Epá, eu percebo a piada, mas o Chega está bem servido e tem um líder muito forte. E tomara muitos partidos
Mas vai ser tomara muitos partidos terem um líder forte. Vai ser o Ventura o candidato a presidente? Vai, ele já anunciou que sim. E tomara muitos partidos terem um líder forte, pelo menos não andam lá com fé diversos e jogos palacianos por trás das bancadas, a dizer que ele é fraco e que o outro é fraco e o é que devia de ser. Não chega nesse aspecto e está tudo bem arrumado. Bom, agora, passando aqui a questões mais interessantes sobre o nosso governo, que eu espero que sejam postas em prática no ano de 2025. São medidas, eu espero, e acho que são boas medidas e espero que sejam postas em prática. Que é portanto, o apoio à criação de creches das empresas, para apoiar os filhos dos trabalhadores. Se isso for posto em prática, é uma excelente medida e eu tenho expectativas positivas nisso. A contratação de mais 400 técnicos para o INEM e medidas para garantir que as consultas médicas, para garantir consultas do médico de família, também são medidas que este Governo apresentou. Espero que sejam efetivadas, porque são boas medidas para a população. A garantia pública. Esta medida, para mim, é das melhores, que é a garantia pública até 15% do valor do imóvel para habitações, ou seja, é uma benesse que o Estado dá para os jovens até aos 35 anos para a aquisição de habitações. Há muita gente que vive em casa da mãe porque não tem capacidade, às vezes, para ter só 10% para dar a entrada de uma casa, e o Governo, acho que foi pioneiro e corajoso, se bem que a medida, na altura, quando foi lançada, não foi bem falada com os bancos e atrasou-lhe um pouco, mas parece que agora vai andar em frente. Acho que é uma excelente medida. A valorização das carreiras docentes, e a recuperação do tempo de serviço e a revisão do Estatuto da Carreira Docente, também é uma boa medida, espero que seja posta em prática. O incentivo à valorização salarial para as empresas, em que aumentam, por exemplo, no mínimo 4,7% e que cumpram com os restantes requisitos para majorar os seus gastos. Portanto, isto são medidas, se forem postas em prática pelo Governo da AD, são benéficas para a população. E isto até pode dar aqui até algum input, menos ao nível da habitação para os jovens. Muito interessante. Pronto. E temos as eleições autárquicas, que é aquilo que vai ser um forrobodó que começa já no início deste ano, que estamos a entrar no início do ano, é o último ano de mandato das autárquicas. O João, tal como eu, se bem que o João tem muito mais experiência do que eu e está num outro palco que é a Assembleia Municipal, mas o que agora se vai começar a ver é aquelas obras todas e mais algumas, estradas alcatroadas, etc. O que para mim é lamentável, que isso é algo que deve ter sido feito e de alguma forma mostra que não há, ou seja, quem governa para as próximas eleições, governa para os seus eleitores e não governa para toda a gente em geral. Portanto, há que satisfazer uma percentagem, basicamente, que é só o seu eleitorado e o resto que vote nos hoje se quiser. Pelo menos é a ideia que eu fico, que estou há pouco tempo na política. Mais alguma questão, Sr. Henrique? Um companheiro teu disse que a próxima governação municipal que era capaz de ser do Chega, disse isso publicamente. Não sei de quem é que estás a falar. Pois. Quem é que é um companheiro meu? Foi numa sessão onde tu estiveste. Ele disse que, desculpa? Disse que possivelmente quem ainda ia construir o parque da cidade Sim. Seria a próxima Câmara que do Chega. Sim, ele é responsável pelo que disse. Que é realmente o autoritarismo de uma maioria é uma coisa que é difícil nós podermos contornar, até porque quem está a governar tem à vontade de, independentemente de tudo, a vontade deles prevalece. Mas a oposição pode ser a oposição. A oposição é a oposição. Posso dizer que eu, independentemente de ser a oposição, não estou lá para boicotar aquilo que é uma mais-valia para os municípios, não é? Se eu não consigo fazer, se há quem pode e manda, eu sinalizo uma situação que é para ser resolvida. Ou se vejo algo que está mal, não vou guardar para uma Assembleia de 3 meses para ter algo a apontar. Não, isso não é assim. Isso é uma forma construtiva de estar. Agora, lamento é que tudo aquilo que são propostas apresentadas em Assembleia e passadas em Assembleia, quase a maioria delas todas, quase por unanimidade, não sejam aplicadas... Assembleia de Freguesia. Como? Esclarece que a Assembleia de Freguesia não sejam depois efetivadas. É porque a partir do momento em que a proposta sai da bancada, é aprovada, deixa de ser da bancada e da Assembleia.
E isso não é, eu já questionei muitas vezes, mas pronto, ou não é da minha competência, ou não isto, ou não aquilo, há sempre um argumento que impede. Isso também não parece que seja muito democrático, mas lá está, eu estou a aprender e que cada vez mais. E é preciso entusiasmo e energia para combater este tipo de coisas e levar isto com ânimo leve e continuar a fazer o melhor possível, que é para dignificar as pessoas que votam em nós, não é? Porque se as pessoas assistissem, também há aqui uma falta de civismo um pouco também das pessoas, e isto não é uma crítica, isto é uma realidade. As pessoas interessam-se pouco por política. Se as pessoas fossem mais vezes à Assembleia e vissem aqueles que elegem a defender os direitos deles ou não, se calhar ou não votavam de todo ou não votavam novamente nessas forças políticas.